Que alegria estar com você nesse programa sobre o Pai das Misericórdias, nesse programa oracional. Que bênção estarmos neste santuário pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, toda a misericórdia do Pai, todo o amor do Pai, que sobre nós derramado nos ajuda, nos impulsiona à santidade. Meu filho e minha filha, eu quero refletir com vocês hoje uma passagem do Evangelho de Mateus 28, a partir do versículo 16. É o final do Evangelho de São Mateus. Você pode pegar a sua Bíblia e comigo meditar esse trecho. Se não conseguir agora, em outro momento. Vamos ler esse trecho do Evangelho. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Neste tempo em que a Igreja está vivendo essa florescência dos santos, São Pier Giorgio Frassati e São Carlo Acutis, eu fiz aqui uma cronologia da vida dos santos, da vida não, de um breve histórico da sua data de ação e também da sua missão na Igreja. Eu considero esses santos motivadores, iniciadores daquilo que nós estamos vendo na vida de São Pier Giorgio Frassati e de São Carlo Acutis. O primeiro santo que eu tomei aqui é São Filipe Neri. Ele nasceu em 1515 e morreu em 1595. São Filipe Neri, ele é de um tempo em que a Itália vivia uma grande confusão na sua estrutura social. Haviam muitas crianças abandonadas, porque seus pais haviam sido mortos na guerra ou de pestes. E também as mães haviam morrido. E as outras pessoas da família estavam muito debilitadas, sem recursos. E as crianças eram jogadas à rua para sobreviverem da maneira que fosse possível. E ali se envolveram em gangues, delinquência, viviam em cavernas. Tem um filme muito bonito da Rai que ilustra essa missão de São Filipe Neri. São Filipe Neri, em oração, recebeu o dom de evangelizar a juventude e iniciou aquilo que eram os oratórios, ali em Roma. E São Filipe Neri trouxe à juventude muita graça de conversão. Ele iniciou esse processo de comungar e confessar. Primeiro confessar para comungar em estado de graça, e assim ele foi libertando muitos jovens do pecado. Depois de São Filipe Neri veio São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ordenado bispo, é enviado para Genebra. Em Genebra, ele enfrenta a realidade dos calvinistas. Calvino, seguindo a doutrina protestante de Lutero, radicalizou e matava, expulsava aqueles que não se convertiam ao protestantismo, em especial católicos. E ali foi uma devassa na igreja. Existem realidades duríssimas. E São Francisco de Sales, indo àquela região, começou a evangelizar ainda como sacerdote e converter pessoas que estavam levadas ao protestantismo de volta ao catolicismo. E desenvolveu uma teologia maravilhosa de santidade para os leigos, coisa impensável. A igreja tinha em seus santos sempre a clausura, o estar nos monastérios. Então, depois dele, veio São José Cafasso, que fundou um seminário, um instituto de estudo para padres, lá onde estudou São João Bosco. E São José Cafasso, ele trazia a teologia de São Francisco de Sales, do amor e da santidade dos leigos. Depois dele, veio São João Bosco, que, assumindo a espiritualidade dos oratórios de Filipe Neri e a teologia de São Francisco de Sales, empreendeu a obra salesiana tão bela, tão rica, tão
empolgante para a igreja. E graças a Deus da obra salesiana veio o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que difundiu através do seu ministério a evangelização dos jovens. Nós recebemos da boca do nosso fundador essa história, né? Que quando Dom Afonso de Miranda o chamou e apresentou ele o Evangelho Nuntiandi, disse a ele: comece com os jovens que é mais fácil. Eu sei que você já tem trabalho com jovens, vá nessa vertente. E o padre saiu daquela reunião com o bispo empolgado e começou a efetivar, né, os maranatás, os encontros com os jovens. Veio ali a Bíblia no meu dia a dia, aplicada aos jovens, o chamado que tantas vezes nós narramos aqui, a Luzia, aquela uma das primeiras que até hoje está na comunidade. Enfim, toda a evangelização Canção Nova. E aí eu quero chegar aos santos recém-beatificados. São Pierre Giorgio Frassati. Ele, um jovem de grandes posses, seu pai e sua mãe tinham recursos milionários. E ele, amando Jesus, abdicou, renunciou à sua fortuna e seu status social para evangelizar, para agir na igreja. E por que São Pierre Giorgio Frassati evangelizava? Porque ele amava demais Jesus. Ele ia à missa diariamente, ele rezava o rosário diariamente. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, as 5 pedrinhas do Padre Jonas, que ele enraizou no meio de nós. Depois de São Pierre Giorgio Frassati, nós podemos refletir sobre Carlo Acutis, este santo que, pelo menos é o que eu estou percebendo, é o mais famoso, né, desse tempo. São Carlo Acutis morre com 15 anos. E com 15 anos, este menino, ele ia à missa 2 vezes ao dia. A ponto de sua mãe questionar: mas meu filho, uma só não te satisfaz? E ele disse: minha mãe, não, porque a Eucaristia é a minha escada, é a minha estrada para o céu. Eu vou de novo. E ele saía de bicicleta para ir à missa 2 vezes ao dia. Ele era devotíssimo de Nossa Senhora, umas imagens bonitas dele no Santuário de Fátima, rezava o rosário, um menino de muita oração. Bom, nós vemos aí a conversão, a santidade, apresentada a nós como exemplo. Bom, se você pegar os santos que eu citei lá antigamente, você poderia dizer assim: não, eles são de outra era, de outra época. Mas e agora? Com São Pierre Giorgio Frassati, de 1900, com Carlo Acutis, agora, morreu em 2006. O que você vai dizer? O que eu vou dizer? Que não dá para ser santo? Pelo amor de Deus, que caia por terra, que o mandato de Jesus que nós ouvimos, ide a todos e anunciar o Evangelho, impulsione o nosso coração. Você sabe que é possível, porque nós temos o exemplo desses santos. E eu queria tanto, meus filhos, que nós, incendiados pelo exemplo desses santos, também o vivêssemos. Existe uma reflexão assim pobre na internet, de que Carlo Acutis é o santo da internet, é o santo da internet. Você sabe que santo de internet ele foi? 2006, quando ele morre, a internet era incipiente, mas ele configurava sites, ele programava, ele fez slides sobre a Eucaristia para provar a existência de Jesus Cristo àqueles que não acreditavam. Ele vivia na internet para levar Jesus. E nessa internet ele encontrou um caminho de evangelização. Nós também somos chamados a isso, mas de maneira pura e limpa, né? Ao analisar os computadores de Carlo Acutis, não se encontrou um mínimo acesso a nenhum site minimamente impuro. E isso é um grande testemunho. Se tomassem hoje os nossos celulares, os nossos computadores, o que encontrariam? Misericórdia. Se não podemos ser tão puros e imaculados como Carlo Acutis na internet, pelo menos de hoje em diante, vamos pedir sua intercessão, vamos pedir seu auxílio do céu e que nós também o façamos. Meus filhos, rezemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, confiando que o Pai das Misericórdias nos dá toda a graça para vivermos aquilo que o Santo nos ensina. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós.
Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Pier Giorgio Frassati, São Carlo Acutis, sobre vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.